Meus irmãos, cumprimento-vos com a bendita paz do Senhor Jesus. Aproveitar a ocasião que os irmãos estão em pé. Quem trouxe um exemplar do livro sagrado, abra primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Primeiro Crônicas, capítulo 13. Enquanto os irmãos localizem, quero tributar minha gratidão a Deus por tamanha oportunidade que Ele concede-me de estar na terceira conferência internacional, a que denominamos a Conferência Global. Louvar a Deus pela vida do pastor Filipe Zau, por tamanha coragem em tempo pandêmico de realizar esta atividade. Sei que tem sido muito corrido para si, mas estamos felizes por essa coragem que tens de realizar esta atividade e também trazer os nossos companheiros, amigos do outro lado do Atlântico. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Feliciano. O Senhor foi e tem sido uma influência positiva para a nova geração. Os jovens angolanos, eles revêem-se muito no Senhor. E através de suas mensagens, vidas foram salvas, edificadas, e muitos jovens têm-te a ti como uma referência, mesmo estando no outro lado do oceano, ali no Brasil. Também louvar a Deus pelo meu grande amigo, pastor Abílio Santana. Partilhamos aquele púlpito, os Gideões missionários da última hora em 2015. O Senhor pregando e eu orando, e eu pregando, o Senhor orando. Foi de facto momentos inolvidáveis que pudemos participar ali naquele púlpito mundial. Louvar a Deus pela vida da pastora, a esposa do pastor Abílio Santana também, não conhecia antes, mas prazer em conhecê-la agora. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor profeta Mies. Deus abençoe o mais velho. Estamos juntos nesta caminhada. Zambia Pambulayo. Primeira Crônicas, capítulo 13. Filipe disse-me para pregar 30 minutos. Então vou pregar 25 minutos. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículos 11. Quantos acharam? Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 11. Diz-nos a palavra do Eterno. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. 12. E aquele dia tremeu Davi ao Senhor, dizendo: como virá a mim a arca do Senhor? Palavra do Eterno. Tenham a bondade de sentarem-se. Deus abençoe a todos. Meus irmãos em Cristo Jesus, o texto em pauta faz menção da figura da arca. Deus falara com Moisés para que Moisés construísse a arca do Senhor. E Moisés passa essa informação para o artesão Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. E Bezalel, um artífice que Deus o inspirou, ele vai construir a arca com 1,15 m de comprimento, 65 centímetros de altura e 65 centímetros de largura. A arca, ela foi feita com uma madeira acácia, a mesma madeira que foi feita ou construída a cruz do Calvário, a cruz de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Esta arca, ela era coberta por dentro e por fora de ouro. E por cima da arca, a tampa da arca, a chamada, ou a tampa do propiciatório. Por cima da arca, haviam 2 querubins, também de ouro, um voltado para o outro. E aquele espaço entre os 2 querubins era espargido o sangue expiatório, que o sumo sacerdote fazia isso no grande dia da expiação, uma vez por ano. E Deus dissera para Moisés que eu falarei contigo no meio do propiciatório. E ali saiu uma fagulha azul chamada a nuvem do Shekinah. E Deus falou para Moisés construir aquela arca. Bezalel vai construir a arca. E agora, quando Davi chega para reinar, Davi não encontra a arca em Jerusalém, porque antes de Davi reinou Saul. E Saul, por 40 anos, ele reinou em Israel sem a arca, sem a presença de Deus. A arca nesta época estava desaparecida por aproximadamente 70 anos. 40 anos que Saul reinou sem a arca, mas os 20 anos que a arca havia ficado em Asdod, capital da Filistia. Davi reinou 3 anos em Hebrom e 7 anos em Jerusalém. Fazendo o somatório, são 70 anos que a arca estava desaparecida. Davi diz no Salmo 132 e no versículo 6 que nós achamos a arca lá no bosque. A arca estava desaparecida. A arca não tinha um lugar, um lar para estar. Então Davi, quando chega em Jerusalém, ele vai perguntar para Jedutum no templo: aonde está a arca, Jedutum? Jedutum fala para Davi que a arca está em casa de Abinadab. Então Davi, ele sai do templo para ir em busca da arca que está desaparecida em casa de Abinadab. Por isso, foi o grande fracasso do tempo real de Saul. Saul reinou sem a arca e ele foi um rei déspota. Foi um rei que não teve sucesso no seu reinado, porque ele vai reinar sem a arca. E a arca representa e tipifica a presença de Deus em nossas vidas. A arca vai representar a presença de Deus no meio da sua igreja. Se Deus não estiver no meio da igreja, o nosso ministério é vão. Se Deus não estiver com a sua igreja, o nosso caminhar é vão. Se Deus não estiver com os pastores, o seu ministério não progride, não tem sucesso, porque sem a presença de Deus nós somos falhos. Sem a presença de Deus não há sucesso ministerial. Sem a presença de Deus não há frutos do Espírito. Mas quando Deus está no meio da sua igreja, a glória se manifesta. Quando Ele está no meio da sua igreja, o sucesso é real. Precisamos, igreja, da presença do Senhor, para que tudo que nós fizermos possamos fluir. Essa igreja precisa da presença. Essa igreja precisa do eterno. Eu preciso do poderoso Deus. Nós só seremos vencedores quando a presença de Deus estiver dentro da sua igreja. Levanta a mão e glorifica o nome do eterno. E Davi, ele vai em busca da arca. A arca está em casa de Abinadab. E quando Davi chega lá em casa de Abinadab, ele vai alugar 2 filhos de Abinadab para trazerem a arca. Um chama-se Uzá, que significa Jeová protege. E o outro chama-se Aiô. Eram 2 meninos recém-convertidos ao judaísmo. E Davi contrata esses 2 meninos para trazerem de volta a arca para Jerusalém. E Davi está animado,
porque ele vai trazer de arca para Jerusalém. Ele diz que sem arca eu não governo Israel. E lá está os dois meninos. Davi vai alugar esses dois meninos e também vai alugar um carro dos filisteus. Davi coloca a arca sobre o carro dos filisteus e um carro conduzido por bois. E lá vem os bois puxando a arca. Ao longo da caminhada, a Bíblia fala que os bois tropeçaram e a arca caiu. Lá em Dacon, na eira, a arca caiu. E aquele menino, Uzá, ele vai tentar segurar a arca para a arca não cair ao chão. E Deus lá no céu diz: eu vou matar Uzá, porque Uzá tentou segurar a arca e ninguém consegue segurar a presença do El Shaddai. E Deus vai transpassar Uzá, e Uzá é morto na hora. Deus é tão poderoso que nenhum de nós aqui consegue segurar a sua presença. Deus é tão poderoso que a Bíblia diz que Ele segura nas águas do Oceano Atlântico, Índico e Pacífico em suas mãos como se fosse uma concha. Deus é tão poderoso que Ele segura os montes de Everest, o monte de Kilimanjaro, o monte de Himalaia, faz um chaveiro e abana na cara do diabo. Deus é tão poderoso que para descer a terra Ele não usa freeway, não usa autoestrada. A Bíblia diz que Ele vem saltando como bezerro solto na estribaria. Deus é tão poderoso que Ele, a Bíblia diz que Ele se assenta no trono no céu e os seus pés pisam na terra. Deus é tão poderoso que não é possível segurar a sua presença. E Deus acaba com Uzá. Uzá morre e Davi está de queixo caído. Davi está sem solução. Como trazer a arca de volta? Agora Deus fala para Davi: Davi, fala, Yahweh, não lestes porventura nos retos de Israel que a arca não é para ser conduzida sobre carro de bois? Sim, Davi se recorda, sim, Jeová, eu me recordo. Não lestes porventura nos retos de Israel que eu habito no meio dos louvores, e você não cantou um cântico para mim, Davi? Vai lá em Jerusalém e traga o coral Asaf para cantar. Davi vai mobilizar 30 mil homens, 30 mil soldados para trazer a arca de volta. Mas não é, a arca não vem com 30 mil homens. Existem princípios estabelecidos para a arca ser carregada, não é com 30 mil homens. E havia adufes, havia batuques, havia tamboris, havia corneta, havia uma festa grande. Irmãos, aquilo é barulho, e barulho não é louvor. Barulho não é adoração. Havia tudo ali, menos louvor e menos adoração. A arca não é para ser carregada em carro de bois. A arca tem que ser carregada sobre 4 sacerdotes da tribo de Levi, e a arca sobre o ombro. A arca ela é feita com 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro lado, que está a tipificar a presença de Jesus Cristo aonde quer que nós fomos. Se for para o norte, Jesus está presente. Se for para o sul, Ele está presente. Se for para o oeste, Jesus está presente. Aonde quer que tu fores, Deus está presente para ajudar e para levantar e para dar sustentação. Aonde quer que nós fomos, Jesus está com a sua igreja. 2 varais feitos de madeira e revestidos com ouro. 2 varais de madeira tipifica a natureza humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele é revestido com ouro, está a tipificar a deidade de Deus, de Jesus Cristo. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus.
Lá vem a arca. Eu quero pegar aqui algumas lições que precisamos aprender com Davi. Porque Davi vai trazer a arca da forma dos filisteus. Um carro novo. Não é o hábito de Israel carregar a arca. E Deus vai chamar a atenção para Davi. Eu habito no meio dos louvores. E a arca tem que ser trazida do jeito que Moisés falara. Deus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Pastores, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é nossa. A igreja não é nossa. E nós vemos hoje muitos obreiros, pastores, dizendo: a minha igreja. A minha igreja. Na minha igreja eu prego. Na minha igreja, eu estou a falar para obreiros. Na minha igreja eu faço. A igreja não é tua. Nesta conferência temos que devolver a igreja para o verdadeiro homem de Deus. Pastor, devolva a igreja. Vamos entregar a igreja ao verdadeiro dono, Jesus Cristo. Na minha igreja. Na minha igreja. E eu louvo a Deus por Pedro. Jesus perguntou para Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Pedro disse: uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é João Batista, uns até falam que é um dos profetas. E vós, quem dizes que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois que Pedro libera esta palavra para Jesus, Jesus vai entregar as chaves da igreja para Pedro. Jesus deixou a igreja com Pedro. Qual era o discípulo que Jesus mais amava? Qual era? E com quem Jesus deixou a igreja? O normal era de que Jesus devia deixar a igreja com o discípulo que ele mais amava. Mas Jesus não deixa a igreja com o discípulo que ele mais amava. Jesus deixa a igreja com Pedro. Pedro amava Jesus. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Primeira vez, segunda vez, tu me amas? Na terceira vez ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. A pessoa que Jesus vai buscar para tomar conta da igreja é alguém que ele, não ele próprio ama, mas alguém que lhe ama. A liderança tem esse segredo. Nunca coloca próximo de você uma pessoa que você ama. Nunca coloque para si o teu braço direito alguém que você ama. A pessoa que você vai colocar próximo de si tem que ser alguém que te ama. Outro dia estavam a tomar a Santa Ceia e estava lá Pedro e João e os 12 ali. E Jesus fala: aquele que pôr a mão comigo na bandeja, esse vai me trair. Pedro estava na outra extremidade da mesa e vai dizer assim para João: João, pergunta ao mestre quem vai lhe trair. E João é aquele que estava com a cabeça voltada para o colo, para o ombro de Jesus, aquele que mais amava. João, pergunta ao mestre quem vai lhe trair. João está próximo, Pedro está distante, mas tem que haver correlação, intimidade, força entre quem está distante e quem está próximo. Jesus já estava a sondar quem havia de ficar com a igreja. No Getsemane, quando ele foi preso, e estava lá aqueles homens que prendem Jesus, incluindo Judas. Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado. Aonde que estava João? Que Jesus muito amava.
Quem defendeu o mestre? Pedro. E Jesus não disse para Pedro, olha, deita a espada. Jesus falou para Pedro, guarda. Você é uma pessoa de extrema confiança. Não deita a espada. Guarda a espada, porque pode haver um segundo encontro. Guarde a espada. Não deite a espada, Pedro, guarde a espada. Jesus estava a ver, sondar quem devia deixar com a igreja. E Paulo vai dizer, Paulo fala em Coríntios, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, não aqueles que Deus, mas aqueles que amam, não aqueles que Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Coloque alguém que te ama e não que você ama. Quando você colocar próximo de si uma pessoa desta qualidade, deste calibre, teu ministério terá sucesso. Teu ministério será bênçãos. Glórias ao Senhor Jesus. E lá está Davi, quero voltar para o texto. Lá está Davi em volta e trazendo a arca. E a arca era trazida por 4 sacerdotes. Os 4 sacerdotes deviam ter o mesmo tamanho, a mesma altura, para não haver desequilíbrio entre trazer a arca. Os 4 sacerdotes da tribo de Levi deviam ter o mesmo tamanho. Isso nos ensina que nós somos iguais. Ninguém é maior do que a arca. Ninguém é maior do que a presença. Deus sempre está acima de toda a igreja. 4 sacerdotes, todos com o mesmo tamanho. Deus é maior do que qualquer um de nós. E a arca é para ser trazida no ombro. Glórias ao Senhor Jesus. Davi trouxe um carro novo, um carro dos filisteus. Isso fala de modernismo. Isto fala de comodismo. A arca não é para ser carregada em carro de bois, mas é no ombro. Hoje nós, os pastores, estamos a trazer novos métodos para a igreja. Deus não unge métodos. Deus não unge metodologias. Deus não unge estratégias. Deus unge homens. O grande problema do mundo é encontrar homens ungidos por Deus. Tem muito pastor hoje a trazer carro novo na igreja. Muitos líderes hoje a trazer coisas estranhas para dentro da igreja. E Deus já transpassou muito dos pastores. Deus já acabou com muitos pastores. Estão apenas no púlpito pregando, mas não tem mais graça de Deus. É impressionante. É impressionante o que as coisas que estão acontecendo na igreja de hoje. Parece que nos dias de Jacó. Jacó mentiu seu pai com pele de cabra. Os filhos de Jacó mentiram com sangue de cabra. Pele de cabra e sangue de cabra. Uma geração excede a outra geração. A geração odierna está a trazer coisas estranhas no púlpito e na igreja do Senhor. Estão a trazer modismos. Estão a trazer estratégias nunca vistas. Hoje o movimento neopentecostal cresceu tanto que os pentecostais deixaram-se levar por esse movimento. Pele de cabra e sangue de cabra. Totalmente diferente. No tempo de Jacó era pele de cabra. No tempo de filho de Jacó era sangue de cabra. Estamos buscando e trazer para a igreja coisas que não agradam a Deus. Senhores pastores, hoje até estamos a buscar feitiço. Essa nova geração, e aqui como tem pastores, líderes, vou falar. Posso falar? Esta
nova geração estão em busca de fama, sucesso, dinheiro, carros, fama, sem pagar preço. Isto é carro novo. Não precisamos de carro novo. A arca ainda é no ombro. A arca ainda é. Estão a viajar para a Nigéria, viajar para o Congo, viajar para o Ghana, em busca de impactação, em busca de feitiçaria, em busca de bruxaria, para fazer show na igreja. Não querem pagar preço. A arca ainda é conduzida dos joelhos. Ainda vale joelhos. Ainda vale jejum. Ainda vale oração. Ainda vale santidade. Ainda vale entrega. Todo mundo quer ter igreja grande. Deus abençoe, homem de Deus. Todo mundo quer ter igreja grande. Você não foi chamado para ter igreja grande. Não é para todos. O teu nível é para ter 1.500 pessoas, basta. Quer ter 10.000 pessoas, ok, vai pagar o preço. Não é carro novo, ainda é no ombro. O sacerdote tinha no peito, na estola sacerdotal, aqui no peitoral, o nome das 12 tribos de Israel. E no ombro também o nome de algumas pessoas. Ou seja, trazer no coração, pastor deve trazer no coração o nome das pessoas. No coração. E trazer no ombro o nome de cada pessoa. Repito, o pastor deve trazer no peito o nome de todas as pessoas. E no ombro o nome de cada pessoa. Isso fala da responsabilidade que ele tem para tomar conta das vidas. Hoje estão à busca da unção das multidões. Pastores hoje, muitos, não todos, não posso generalizar, mas muitos hoje estão em busca da unção das multidões. Tem aqui agora um vídeo, no meu telefone, um vídeo. Um jovem que foi buscar a unção. O bruxo lhe disse para ele, depois de defecar, pegar nas fezes, colocar no pão e comer. Uma geração excede a outra geração. Estamos a viver a geração do sangue de cabra, que não quer pagar preço, não quer se entregar, não quer estar mais não quer ter igreja grande, ter um grande ministério, é bênção, mas tem que pagar preço. E usam até a Bíblia para justificar os seus pecados. Usam a Bíblia para justificar as suas falhas. Pastores, precisamos voltar a colocar a arca no ombro. Ainda é arca no ombro. Ainda é caminhar com a arca no ombro. Cuidado com as inovações dentro da igreja. É muitas inovações, mas se estiver dentro do propósito de Deus, faça. Acompanhe. Deus unge pessoas. Deus não unge métodos, nem princípios. Ainda é a arca no ombro. Foi isso que Davi fez. O que é que aprendemos aqui com Davi? O que é que aprendemos desse texto? Primeira lição:
que a liderança é responsável por tudo o que acontece e não o povo. Qualquer sucesso ou fracasso na igreja, a liderança é culpada. Deus sempre orientou que quando se convocasse para as guerras, os convocados primeiro seriam sacerdotes e príncipes. Quando Neemias edificou, voltou para Jerusalém para levantar os muros, convocou os sacerdotes e príncipes. A ordem é essa: é sacerdotes e príncipes, segundo a ordem bíblica, trazer a liderança para conduzir o processo e nunca lançar culpas para o povo. A segunda lição que nós aprendemos aqui, aprendemos que a obra tem que ser feita do jeito de Deus, do jeito que Deus quer, e não é do nosso jeito, é do jeito que Ele quer, do jeito que Ele pretende, do jeito que Deus orientou. É dessa forma que devemos fazer a obra do Senhor. E lá na arca tinha 3 elementos. Primeiro elemento na arca, as tábuas da lei. E as tábuas da lei representam a ordem de Deus. Tábuas da lei, ordem de Deus. Havia em Israel uma casa que não havia ordem, a casa de Eli. É uma casa em desordem. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Faziam coisas horrendas e toda a população via o que os filhos do profeta Eli fazia. Chegou uma altura que os filisteus vão tomar de assalto a Siló, e todo Israel sai a peleja. Israel está em Ebenezer, pedra de ajuda. Israel está em Afeca. Há uma peleja entre as duas nações. A luta foi tão feroz, a arca foi levada para o campo de batalha. A luta foi tão ferrenha que caíram de Israel 30.000 homens. E um sobrevivente vem e volta para Siló e fala para Eli: Eli, os teus filhos Ofni e Finéias morreram. E a arca foi levada cativa. Os filisteus pegaram na arca e levaram no templo de Dagon, lá em Asdod, capital da Filistia. E lá está a arca em casa no templo de Dagon. Os filisteus fizeram aquela festa que nunca haviam feito antes, porque trouxeram a arca, resgataram, levaram a arca cativa e colocaram a arca próximo do rei Dagon. E a festa foi enorme naquele dia. No meio da festa, pela noite, houve-se um grande barulho dentro do templo de Dagon. E quando os filisteus foram entrar para o templo, encontraram Dagon no chão diante da arca do Senhor. E disseram: provavelmente algum dos hebreus entrou por aqui e deixou cair Dagon. Levantaram Dagon de novo. Dagon, você venceu Jeová. E a festa continua. E houve aquele outro estrondo, Dagon novamente no chão. Só que desta vez, quando eles entram para o templo, encontram Dagon no chão, com a cabeça cortada e as mãos também cortadas, diante da arca do Senhor. Deus cortou a cabeça de Dagon. Deus acabou com Dagon. Por que Deus cortou a cabeça de Dagon? Aonde fica a boca? Na cabeça. Aonde estão os olhos? Na cabeça. Onde estão os ouvidos? Na cabeça. Deus está a dizer: Dagon tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê. O nosso Deus está próximo para falar, para ouvir e para abençoar também. A arca do Senhor ainda é no ombro. O princípio bíblico ainda é carregar a arca sobre os ombros. Deus que rica e poderosamente nos possa abençoar. Vamos ficar em pé para orar ao Senhor Jesus. Maravilhoso Pai que estás no céu, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e eternas são as tuas infinitas misericórdias.
Deus, obrigado por estes momentos que temos passado em sua presença. Obrigado, Senhor, por essa terceira conferência global internacional. Pai, obrigado por estes teus filhos que o Senhor trouxe de tão distante para participarem nesta atividade. Pai, louvo a Deus pela vida do teu servo Felipe Sal, pela organização desta atividade. Pai, abençoe todo o processo organizativo. Que a graça do Senhor possa nos alcançar em nome de Jesus. Amém e amém. Uau, 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 uau. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Meu Deus.